Olá pessoal, começa aqui mais uma parábola no nosso pensamento do isolamento. Eu escolhi a parábola do bom samaritano. A nossa última jornada foi na parábola do filho pródigo e tivemos 5 episódios. A parábola do bom samaritano, nós teremos 10 episódios nessa parábola e eu acho que vai ser muito edificante para todos. Está em Lucas, no capítulo 10, a partir do verso 25. Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova. E disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Eu quero colocar esse cara à prova, vamos ver o que ele vai falar. Porque eu conheço a lei, porque eu sei tudo, para que eu possa ter a vida que Deus preparou e reservou para o seu povo, que é eleito e escolhido. Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Já sei o que você está pensando. Como é que você interpreta? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, que é Deuteronômio capítulo 6, o Shema Israel, e amarás o teu próximo como a ti mesmo, Levítico 19. Poxa, ele fez a interpretação perfeita. Eu amo a Deus acima de todas as coisas e amo o meu próximo como se fosse a mim mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é o meu próximo? E Jesus prosseguiu dizendo: certo homem descia de Jerusalém para Jericó, veio a cair na mão de salteadores, e aqui começa então a parábola do bom samaritano. Passa o sacerdote, passa o levita, ninguém cuida dele, e é o samaritano que o judeu odiava, que para e que dá um tempo e que cuida daquele homem que estava ali caído. Nós vamos ter 10 dias para falar sobre toda essa parábola. Esse fariseu, esse doutor da lei, intérprete da lei, é alguém que conhece tudo sobre a religião judaica. Não julga que Jesus e o evangelho por ele anunciado fosse suficiente, ou que fosse de Deus. Muito interessante esse embate, a religião e Jesus. A religião se estabelece e ela vai evoluindo e se desenvolvendo, construindo muros e construindo contenções. A religião começa com a fé, mas religião e fé são duas coisas distintas. Religião e Deus são duas coisas distintas. O próprio Deus em carne, Jesus, estava ali na frente de todos os homens. E o pior é que este Jesus é o verbo que se fez carne. É toda a palavra que Deus havia proferido, todas as ideias de Deus e todo o intento de Deus, toda a essência de Deus. Quando diz que o verbo virou carne, toda a ação de Deus, o próprio Deus. E todos os seus conceitos e princípios e a lei e os profetas e tudo que os judeus já tinham visto e ouvido, virou gente diante deles. Mas a religião, ela vai se desenvolvendo em torno da fé a ponto de sufocar a essência da espiritualidade e da fé. Ela se desenvolve em cubículos de proteção pessoal. Ela se desenvolve em sistemas de perpetuação de líderes. Ela se transforma em métodos de aplicação para sucesso. Ela se transforma em segurança para quem a controla. Ela determina métodos de sucessão e castas de liderança e domínio. E, obviamente, ela determina o controle sobre a renda e sobre os ganhos e sobre o lucro e sobre tudo o que ela gera em torno da fé. A ponto de que o objeto fundamental da fé
que é o próprio Deus, se torna obsoleto, se torna indesejado e, obviamente, um estorvo. Jesus é um inimigo da religião estabelecida. E esse fariseu que faz essa pergunta a Jesus, o texto diz que ele quis colocar Jesus à prova. Acho que essa parábola nunca foi tão atual como nos dias de hoje. Meu Deus do céu! Demais da conta, como diz lá em Guaranésia, demais da conta. Porque quantas vezes nós vemos religiosos dizendo que o Evangelho não é o Evangelho. Vou melhorar a coisa. Quantas vezes nós vemos evangélicos colocando o Evangelho à prova? Porque quando você fala sobre o amor pregado por Cristo, sua justiça, sua igualdade, quando falamos sobre o reino de Deus e a sua compaixão, e como a empatia faz parte de tudo que Jesus fez, mesmo trazendo consigo toda a justiça de Deus, ele tem a compaixão e a longanimidade de caminhar com pecadores até que eles conheçam a verdade. Mas é interessante como a religião, nas suas regras, ela tem o sim e o não. E ela corta, ela tira, ela extirpa, ela mata, ela odeia, porque ela tem que estabelecer o ambiente dos perfeitos. A única coisa é que essa voracidade e violência para manter a moral religiosa nunca é utilizada contra os seus próprios líderes. Porque o seu desenvolvimento de nichos e cubículos, torres de proteção para aqueles que comandam a religião, não permitem que suas leis e interpretações quanto à maneira violenta para se cumprir as suas leis atinja a própria liderança. Líderes religiosos têm fórum privilegiado em seus pecados. Isso é do ser humano. Colocar Jesus à prova. Os dias que nós vivemos, quando a gente se levanta para falar sobre a violência, se levanta para falar sobre a igualdade, quando a gente lê o Evangelho e fala tem que ter amor, quando a gente lê o Evangelho e diz isso é violento, quando a gente lê o Evangelho e diz aí não tem compaixão, opa, você tem que repartir com quem não tem, os religiosos querem colocar Jesus à prova. Eles não aceitam Jesus. Eles vão dizer que isso é comunismo, que isso é marxismo, eles vão dizer que isso é socialismo, eles vão dar um jeito de dizer que Jesus é um criminoso. Porque a religião estabelecida, ela tem um status de comando que agrada a todos aqueles que escalam o pico do Everest do bem-estar religioso, porque dentro da religião, quem se dá bem não é quem procura a Deus, porque o foco da religião é o bem-estar humano. Custe o que custar. Portanto, quanto mais você galgar posições no topo da pirâmide de comando religiosa, mais você vai se dar bem. E enquanto você está escada acima, vendo benefícios baterem em seu favor, você vai ter repulsa pelo Evangelho e por Jesus Cristo. Porque o Evangelho leva a gente para a cruz. Estou crucificado com Cristo e não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O Evangelho pede de mim que eu dê a minha capa. O Evangelho pede que eu ande mais uma milha e que eu ofereça outra face. Mas como é que eu vou me dar bem se eu penso no próximo? O que esse cara disse, o intérprete da lei, estava perfeito. Deus deve ser amado acima de todas as coisas
e o meu próximo como a mim mesmo. Colocar apenas Deus acima de tudo é um perigo, quando eu digo quem é Deus. Mas quando eu coloco o próximo acima de mim, porque eu faço por ele o que eu faria por mim, é porque eu tenho a medida da humanidade e da compaixão humana que dá o tom da minha espiritualidade. Se Deus quisesse que minha relação com Ele fosse apenas espiritual, intangível, Jesus não precisaria ter vindo, continuaríamos com a lei e com os profetas. Mas se Ele se fez gente, para que nós entendêssemos como devemos ser como seres humanos, é porque seres humanos têm valor. Religiosos odeiam o Evangelho e amam a religião. É o Bom Samaritano que estamos começando. Até a próxima!